cumprimentar a todos com a paz de São Jesus. Uma alegria podermos estar aqui nós por você. O canal Rei me chamou o programa Papo Abençoado. E agradecer primeiramente a Jesus por estarmos aqui. Agradecer ao nosso irmão Milton Carvalho que está nos filmando. E agradecer o carinho de todos pelas mensagens que tenham recebido. E agradecer também a este casal abençoado, nosso irmão Dudu e nossa irmã Fernanda, que gentilmente nos está recebendo nesse restaurante abençoado. Obrigado, Dudu. Obrigado pelo carinho de vocês aí. Que isso, de maneira nenhuma, né, Fernanda? Pra gente é um prazer receber vocês, né? E a gente está aqui para poder contribuir para o Rei e para o Reino. Amém? Que benção, que benção. Antes de começar umas perguntas aqui, dar um primeiro presente aqui. Agradecer a Livraria Manaim, que é a nossa, né, patrocinadora aqui. Agradecer a Livraria Manaim com esse livro aqui, abençoado, né? Experimente o Impossível. Um presente nosso para o casal. E uma dedicatória também na capa aí. Né? Poxa vida, cara. Um livro para os dois lerem juntos aí. Amém. Obrigado, cara. Agradecer a Livraria Manaim pelo carinho. Com certeza, com muito carinho e muito amor. Eu tenho certeza que vai ser de grande proveito para a nossa caminhada também. Bill Johnson. Ó, glória a Deus. Benção. E você quiser adquirir esse livro, Bíblias também, se você quiser adquirir, o nome está aqui embaixo, escrito aqui embaixo, aqui, o contato da Thaís, você pode entrar em contato com ela, que ela vai estar fornecendo para você esse livro. Preço abençoado aí. E também mais 2 brindes agora, um para o Dudu e um para a Fernanda. Cara. Ah, não. 2 canecas do canal O Rei Me Chamou, uma preta, uma branca. Uau, olha aqui, preta, gente. A preta. Aí, ó. Que bênção, tá? Gente, eu nem sei se eu mereço não, que é isso? Uma para Fernanda, um para o Dudu. Aí, ó. Olha só que lindo. Uma caneca preta, uma caneca branca. Aí, ó. O casal. Né? Gente, que é isso. Obrigado pelo carinho, tá? Agradecer. A gente tá aqui de coração mesmo. Isso. Muito obrigado mesmo, tá? A gente fica até constrangido. Agradecer também ao nosso irmão da Estilo Capas. Obrigado ao nosso irmão da Estilo Capas aí, que nos presenteou com essas 2 canecas abençoadas aí. Prontos para as perguntas aí? Amém, vamos lá. Vamos lá. Como foi, Dudu, o encontro pessoal de vocês com Jesus? Como é que foi esse encontro aí? Rio, como é que eu vou falar para você? No meu encontro com Jesus, cara, ele se começou mesmo, na verdade, dentro da minha casa, né? Eu nasci num lar cristão, minha mãe e meu pai sempre foram cristãos. Eu nunca tive um mau testemunho dentro da minha casa, porém eu tinha raiva de crente. Eu achava que crente era uma coisa muito fraca, né? Onde já se viu você levar um tapa e você dar outra face, e isso me incomodava muito. Então eu sentia que crente para mim era a coisa mais fraca que existia no mundo. O cristão em si, né? Eu não achava aquilo tudo justo. E um belo dia, uma senhora chegou na casa da minha sogra, e minha casa era próxima, lá de Teresópolis, parente da minha sogra, e decidiu fazer uma oração lá, e a Fernanda veio me chamar. Yes. E embora eu não gostasse de crente, pelo costume da minha mãe me convidar, de vez em quando eu ia na igreja, discordando de muita coisa, que até então eu não tinha entendimento. E essa mulher pegou e, no momento que eu cheguei lá, aonde eu não queria, a Fernanda teve que brigar comigo, né, Fernanda? A Fernanda foi me chamar 3 vezes para me poder ir. E assim, quando eu fui, eu botei o pé na varanda da minha sogra e a mulher falou minha vida todinha ali. Benção. Foi usada por Deus. E minha conversão se deu início um pouco tempo mais depois, quando a Fernanda engravidou da minha filha, Júlia, né? E assim, foi ali que começou minha conversão, aonde eu só sentia paz dentro de mim mesmo se eu estivesse dentro da igreja. Se eu me alimentasse pelo menos uma vez por semana da palavra de Deus. Aquilo me renovava. E esse encontro eu tive foi na igreja metodista. Então eu chegava lá, a palavra entrava em mim, eu sentia a paz naquela semana toda. A palavra que era dita ali, eu sentia a paz para a semana toda. E quando eu não ia no culto, pelo menos uma vez por semana, eu sentia a falta daquela palavra que me trazia a vida. E ali se iniciou um ciclo vicioso em Jesus, que foi maravilhoso na nossa vida. Né? A Fernanda não era cristã, tinha raiva de crente, né, Fernanda?
A Fernanda brigava comigo para me parar de beber, né? E quando eu me converti, ela brigava para mim poder beber. Mas mal sabia ela que Deus já estava trabalhando não só no meu coração e no dela também. E assim, a conversão da Fernanda foi um pouco depois da minha, né, Fernanda? Você quer falar? Eu acredito que uns 6 meses depois, Exato. aí manifestou minha primeira fé e aí eu fui ficando mais envolvida. O que acontece? Quando minha primeira fé se manifestou, e eu não gostava de crente, não gostava muito de ir na igreja, mas eu ia com ele. Aí a nossa filha estava doente, muito doente, tomando antibiótico, remédio, nada fazia ela melhorar. Aí eu falei assim com ele, vamos lá na irmã Solange, pedir ela para fazer uma oração. Vocês conhecem, né, a irmã Solange? Assembleia de Deus. Vamos lá. Pedir ela para fazer uma oração para a Júlia. Isso já vai se fazer 11 anos. Aí ele chegou para mim muito bravo e falou assim, não, faz você oração, não tem coisa melhor que uma oração de uma mãe. Olha só. Eu não vou fazer oração, não, eu acredito em Deus, mas eu prefiro fazer com a irmã, ir lá na irmã Solange. Ele, não, faz você. Falei com ela, ajoelhe seu joelho e você ora. No quarto, ajoelha e ora. Você não quer que sua filha melhore? Aí eu peguei minha filha com uma raiva e fui pro quarto. Aí encostei assim a porta mais ou menos, ajoelhei e coloquei minha mão assim sobre ela. Aham. Aí comecei a orar lá do meu jeito, que eu nem lembro. Passou, e ele assim, acho que ele olhou, né? Você olhou, né, meu bem, depois, né? Aí passou uns minutinhos, a Júlia começou a vomitar. Olha aí só. eu falei assim, ei, Dudu, você pediu pra mim orar? A menina tá vomitando. Ela vomitou, daqui a pouco ela tava andando, brincando, ela Que tinha um ano e bênção. pouco, rindo. E dali ela melhorou. Aí eu falei assim, meu Deus, a oração tem poder mesmo. Aí daí eu comecei a pegar firme, comecei com ele, aí já mudou totalmente a minha cabeça. Que benção. É engraçado E foi assim que que... eu comecei também. Te arrepiou, Através hein? da Tô fé, arrepiada. Da oração sobre a minha filha, Que eu benção. comecei, sabe, a ficar mais envolvida. E o incrível é que ela muito braba dentro de casa. E ela falando comigo, vamos levar na irmã Solange porque ela vai fazer uma oração para ela melhorar. Eu falei, não. Se você quer que a sua filha melhore, ajoelha você e ora você pela sua filha. Ela não, não sei o que. Aí ela muito brava dentro de casa. E de repente eu ouvi um silêncio. Quando eu cheguei no quarto, tava a Júlia em cima da cama, a Fernanda ajoelhada, com uma mãozinha no pé e outra da cabeça da minha filha. Aham. E ela acabou de orar, a Júlia pegou e vomitou. E a Júlia não estava vomitando. Aham. A Júlia vomitou e falou assim, aí você falou que ela ia melhorar, olha só agora. Ela tá piorando. Ela acabou de vomitar. A Fernanda virou ela já voltou sorrindo. Olha só, hein? Dali ela começou já mudou totalmente. Curada. Então aquilo ali foi o start para a fé dela e o meu veio um pouquinho antes. E foi glória a Deus. Benção de Deus, hein? Essa é uma benção que você contou, uma benção maravilhosa aí, né? Até para você que está nos assistindo aí, uma testemunha aí, É assim. profundo, né? De fé, né? Fé e confiança. Vocês tiveram fé e confiança e Deus ouviu a oração e deu essa benção aí. Mas mesmo assim, tem alguma situação de conversão que te marcou, que não te esquece, além dessa que você contou? Tem sim. Gil, são várias assim experiências que nós tivemos com Deus que marcaram a gente. Mas em especial eu tenho uma que sim, sempre me lembro da maneira e o cuidado que Deus tem em toda a simplicidade, né? Eu me lembro que um dia eu cheguei em casa e a gente estava se arrumando para ir para a igreja e era muita correria. Eu saía do meu serviço, era 7 horas e o culto começava às 7h30, então eu pegava o carro, chegava em casa, tomava um banho correndo e ia para a igreja. E naquele dia eu estava muito chateado com algumas coisas que estavam acontecendo. E eu lembro que eu cheguei em casa e falei, Fernanda, para mim não dá mais. A partir de agora, e não era nada sobre a igreja, era um assunto profissional, né? E eu falei, Fernanda, para mim não dá mais, amanhã eu não quero voltar mais. A Fernanda, calma, Dudu, ora, pede a Deus. E ali eu me arrumando naquela correria para me poder ir para a igreja, e eu ajoelhei na cama e falei, Senhor, eu não quero tomar atitude nenhuma se não for da sua vontade. O meu coração pede para mim não retornar mais lá. Eu estou muito chateado, estou muito triste. Mas se for da sua vontade que para mim continuar, que o Senhor me fale. E uma oração que não demorou, aquela coisa assim, ajoelhei, falei isso com o Senhor e fui para a igreja. E chegou na igreja, o culto rolando, né?
E eu ali com meu coração muito contrito sobre a situação e o tempo todo falando para o Senhor, Senhor, eu não quero andar segundo a minha vontade, eu quero andar segundo a sua vontade, mas eu preciso de uma confirmação, porque senão amanhã eu não vou voltar mais. E não era de costume na igreja, e aquele dia o pastor fez um corredor, enquanto os diáconos, você ia passando, os diáconos iam orando, e eu lembro que eu e minha família passando no corredor, não era de costume fazer isso na igreja, mas quando eu ia passando, uma irmã tomada ali, né, pelo Espírito de Deus, ela me chamou, pegou pelo meu braço, puxou e falou assim, olha, você orou o Senhor pedindo a direção. Ele fala para você não tomar atitude nenhuma, que é para você continuar buscando Ele. Não sai de onde Ele te colocou. E Gil, ali eu vi que Deus se importa com a gente, que, assim, tudo que Ele quer é um relacionamento e quer que você sempre busque nele direção. E eu fui muito feliz por essa decisão. Então, assim, isso me marcou muito, porque muitas vezes a gente acha que a gente tem que fazer campanhas, orações longas, e apenas a sinceridade, você consultar Deus, Deus te escuta. Naquele dia eu vi que Deus escuta a gente, se importa com a gente, ainda que na simplicidade, ainda que numa oração, um clamor, com menos de 1 minuto. E eu vi ali que me marcou muito o cuidado de Deus. E você, meu bem? É como ele falou, eu tenho várias também, mas uma que me marca muito é sobre liberar o perdão. Isso me marcou muito porque eu tinha uma mágoa enorme do meu pai. Nossa, muita coisa, muito isso, assim, me deixava triste, entendeu? Coisas que foi feito no passado com a minha mãe e eu acabei levando até pro casamento. Só que a gente ia na igreja, eu ia tentando liberar aquilo e não conseguia. E um dia eu falei com o Dudu, bem, eu estou muito incomodada, eu não estou conseguindo ficar bem, eu não estou em paz, porque eu preciso falar do meu pai, mas eu não consigo porque eu não fiz nada para ele que fez para mim, então como que eu vou pedir o perdão para ele? Falando do meu pai, mas isso vai ficar bem se a gente der o primeiro passo. Aí um dia eu falei assim, vamos lá em Teresópolis comigo, ele mora em Teresópolis. Vamos lá, porque Deus vai preparar esse dia. Aí eu cheguei para ele, comecei a conversar. Aí de repente, do nada, eu cheguei para ele e falei assim, pai, me perdoa. Ele começou a chorar, e nisso eu também comecei a chorar, porque eu choro à toa. Ele, mas você não tem que me pedir perdão. Eu que a vida toda te magoei, eu que te peço perdão. Aquilo, sabe, quando você sente um alívio, aquela coisa esquecer de tudo. Isso. Então, assim, para mim, muitas coisas foram marcadas. Eu parar para contar para vocês, mas essa para mim, nossa Deus, é a parte do perdão, sabe, que me marca muito, que Deus é fiel, Ele prepara tudo que tem o seu momento, entendeu? Verdade. Que bênção, que bênção. E qual foi como foi a sua reação quando você recebeu a notícia para seguir o pastorado? Como é que foi essa... Agora eu peguei. Olha, para falar a verdade, eu sempre fui assim, muito carismático, né, e muito brincalhão com todo mundo. E praticamente além Paraíba eu conheço muito. E 2 coisas, quando nós começamos a frequentar a igreja, a Fernanda pediu para mim não ser. O que era? Pastor e vereador, ou prefeito. Porque eu ia passando e mexendo, não, fulano, Eu não queria ser mulher nem de pastor, nem de vereador. Exatamente. A única coisa que ela me pedia... Milton gostou, Milton tá rindo até agora. A única coisa... Nossa, você conhece todo mundo. E ela morava em Teresópolis, veio para cá, e eu nasci em Paraíba. E eu sempre conheci todo mundo, ainda mais trabalhando em comércio. Ela falou, nossa, você parece vereador. Nós começamos a ir para a igreja. Ela falou assim, 2 coisas que eu não quero que você mexa na sua vida. É pastor e vereador. Né? E o que acontece? Quando nós recebemos a notícia que a gente ia ser dirigente da igreja, a primeira coisa que a gente fez era olhar um pro outro assim, e a gente falava com o pastor, né? Que na época era o pastor Jô. Eu falei, nossa, pastor Jô, você tá ficando louco. Tem gente muito mais preparada que a gente dentro da igreja. Não, isso não é para mim. Ele, olha, eu vou ser bem sincero para você. Eu e as irmãs do ciclo de oração, a gente tem orado. E o único nome que Deus tem dado no nosso ouvido, colocado na nossa boca, é o teu. Benção. Eu falei, não, Deus está enganado, cara. Não é isso, não é isso. E aquilo começou. E eu, se eu ficar muito tenso, eu fico, sem eu perceber, eu trinco os dentes. Fico... E eu passei umas 2 semanas, isso daqui meu travado. E eu só chorava.
E dor de cabeça. E eu olhava pra Fernanda, a Fernanda olhava pra mim, a Fernanda chorava. A Fernanda chorava só de eu olhar pra ela. Eu falava, a Fernanda falou assim, Dudu, nossa vida agora, olha só, a gente vai ter que ser referência, a gente é cheio de defeito. Eu falei, pois é. E eu estava disposto a falar não. Aí a Fernanda, que era mais resistente a isso, a Fernanda um dia chegou para mim e falou assim, qual que é o melhor? Obedecer à vontade de Deus ou desobedecer? Eu acho que desobedecer tem um preço muito maior do que obedecer. E realmente, aí foi ali a gente começou essa caminhada, né? Começamos como dirigente da igreja e todo mundo depois pastor, né? E até hoje eu não me considero pastor, me considero um seminarista, né? E foi dado assim. Não era uma coisa que a gente queria, mas Deus foi colocando um amor tão grande por vidas, né? Um amor tão grande pela igreja, e aquilo foi tomando o nosso coração. Toda a caminhada com Jesus, né? Quando você se dispõe, Deus ele vai colocando tudo aquilo que é preciso, né? E essa caminhada ela é infinita, é até a eternidade. Então, nós temos caminhado com a graça de Deus nesse chamado, nesse propósito, onde nós precisamos muito ser aperfeiçoados, somos seres humanos, né? Assim como a gente acerta, também a gente erra, e todos os nossos erros a gente está disposto sempre a poder reconhecer, pedir perdão, né? E é isso. Querer a gente não queria não, mas hoje a gente tem esse desejo que arde no nosso coração. Que bênção, hein? Que bênção. Quais foram as igrejas que vocês passaram e qual a igreja que vocês estão agora atualmente? Olha, irmão Gil, a gente está vivendo uma nova estação, né? A gente sempre foi da igreja metodista, que quero mandar um abraço aqui, né? Pastor Jofre, lá do Alto Caparaó. Quero mandar um abraço também aqui, pastor Gabriel, pastor Aline, da Igreja Batista Lagoinha. São pastores mais que abençoados. As duas igrejas que a gente passou foi Igreja Metodista e Igreja Batista Lagoinha, lá em Paraíba, aonde todas as duas foram bênçãos nas nossas vidas. Todos os pastores são referências para nós e aonde esses pastores abençoados acrescentaram muito na nossa vida, muito, muito mesmo. Nós somos muito gratos a esses pastores. Que benção, que benção. E como vocês se conheceram? Vocês dois se conheceram? E se teria algo importante falar com a Fernanda aí? Jesus, algo importante que eu tenho para ela, falar com ela? Eu tenho sim. Eu vou falar agora. Eu falo que Deus foi muito bom para mim, né? Me dando ela. Que benção. Mas para ela, Deus foi maravilhoso, irmão. Mas eu vou falar para vocês. Nós se conhecemos, a maioria aqui vai achar que foi numa igreja ou coisa do tipo, né? Não. A gente se conheceu mesmo, foi numa pizzaria. Uma amiga dela estava fazendo aniversário e a gente tinha essa amiga em comum. E ali na pizzaria a gente trocou uns olhares, pá, mas nada demais. E por incrível que pareça, gente, não façam isso. Eu ainda não era convertido num show do Jorge Mateus, né? A gente se conheceu e ali a gente dançando aquelas músicas ali e eu falei que queria ficar com ela e ali começou uma conversa. A gente se conheceu, né, num show do Jorge Mateus mesmo, né? Mas naquele dia também a gente não ficou. Não ficou. Conversando. Uma vez uma mulher, cara, que me enrolou demais, meu Deus do céu, cara. Difícil, Jesus amado, difícil, cara. difícil. Eu acho que foi mais porque foi difícil. Difícil. A dificuldade ganhou, cara. Aí a gente não teve como. Eu falei, não, pô. Quando é fácil demais a gente quer largar, mas quando é difícil a gente insiste, né? Que benção, que benção. Mas Eu hoje a sei. gente tá aí, depois, né? A gente conheceu Jesus. E na verdade, a segunda vez que eu saí com ela, a gente foi para um show. E um show do Alexandre Pires. Chegou lá, eu bebia, né? E eu falei assim, nossa, eu quero uma mulher que bebe, eu quero uma mulher que gosta de ir pra festa, gosta de ir pra baile. E chegou lá, essa mulher falou comigo assim, compra cigarro pra mim, eu nunca fumei aquele cigarro de menta. Eu falei, meu Deus, se ela falar que joga valendo dinheiro, amanhã eu caso com ela. Olha só a mentalidade. E, cara, ela me prometeu um monte de coisa.
porque eu gosto de sair, eu gosto disso. Foi igual político. Quando eu vi, eu só foi me prendendo em casa, me segurando em casa. E aí a gente começou a namorar firme. E depois conhecemos Jesus e é isso. Mas a gente se conheceu mesmo, foi num show, foi no mundo secular. Mas para a glória de Deus, hoje a gente vive valores do reino de Deus. Que benção. E qual a mensagem que vocês, como casal, deixam para os casais que estão passando um momento de dificuldade? E também para os filhos, que têm filhos. Qual a mensagem deixa para essa família aí, para esses casais? Gente, assim... Vamos falar, meu bem? Desafio. Meu irmão, casamento é para os fortes. Essa é a realidade. Mas o casamento a gente tem nele como base Cristo, né? A grande verdade é o seguinte: não existe você desistir de um casamento. Não existe você desistir da sua família. É algo precioso demais. Toda vez que a gente desiste de algo desse tipo, a gente está entregando a vitória. A gente está entregando princípios e valores que durante uma caminhada vai ser muito frutífero. O casamento, ele é algo maravilhoso, desafiador e maravilhoso. Consequentemente, vem a família, que é algo poderoso demais. E só tem um jeito de você viver um casamento saudável, um relacionamento saudável. É você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. A nossa referência, não só para o casamento, mas dentro do casamento se faz muita base disso. É Cristo. É você amar, amor incondicional. É você saber que a outra pessoa tem defeitos. É você saber que você também não é perfeito. Você não é a última Coca-Cola do deserto. E quando a gente entende isso, a gente leva em memória que tudo vale a pena. Verdade, meu. Casamento é isso, gente. A gente está dando uma entrevista e a minha bênção está aqui, ó. É ou não é, meu amor? Uma das bênçãos, né? Uma das bênçãos. Tem mais bênçãos por aí, andando por aí. Exatamente. E casamento é isso. Coisas maravilhosas vão frutificar na sua vida. E você, meu bem? E tudo que você falou é recíproco. Agora, assim, um dos passos principais é estar na presença de Deus. Eu falo, se eu não estivesse na presença do Senhor, eu não sei se eu estaria casada até hoje. Porque Deus dá discernimento, Ele dá sabedoria. Isso. Porque Deus dá essas bênçãos. E eu me lembro do dia que eu orei por coisas que eu tenho hoje, que é minha família, entendeu? Em primeiro lugar, Deus, depois vem o quê? A família. Então, graças, assim, a gente estar na presença de Deus, para mim, é um dos principais focos. Deus está hoje firme. Eu posso contar um detalhe do meu casamento? Pode contar. No meu casamento, eu lembro que eu comecei a beber às 7 horas da manhã. E meu casamento estava marcado às 8 horas da noite. Meu casamento estava marcado às 8 horas da noite. Eu comecei a beber às 7. Meu casamento começou às 9. O pastor chegou para mim, que foi fazer meu casamento, ele falou assim: olha, eu acho que se você não parar de beber, nem o sim você vai aguentar falar. E ali os meus colegas estavam apostando quanto tempo eu ficaria casado. E o que apostou mais tempo, apostou 8 meses. E eu escutando eles apostar isso, meu casamento foi num sítio. Eu com meu copo de cerveja, né? Eu tinha como base uma família cristã. Eu com meu copo de cerveja, eu saí para um lugar que era mais afastado. E eu andava e falava assim: Senhor, não deixe o meu casamento ser uma vergonha, não. Eu lembro disso como se fosse hoje. Senhor, não deixa meu casamento acabar. Eu sei que eu sou cheio de falhas, sou cheio de defeito, mas eu quero te pedir, zela pelo meu casamento. Eu senti vergonha dos meus amigos estar apostando meu casamento duraria 8 meses. E eu não julgo eles também, né? Mas eu lembro desse momento, ainda pedindo ao Senhor para poder guardar meu casamento. Então, pode falar? Pode. O principal motivo também de hoje o casamento durar é um saber, por exemplo, vamos supor, nenhum casal é perfeito, mas se eu estiver errada, eu saber que eu estou errada e pedir perdão, ou ao contrário, entendeu? Se for no caso dele. E assim, vice-versa. A gente ter sabedoria um com o outro.
Uma vez eu conversei com uma moça, ela até é metodista. Aí eu falei assim para ela, tem que ter muita sabedoria no casamento, né? Ela, sabedoria não, tem que ser artista para ser casado. Porque artista, você tem várias versões, você é um artista. Você lidar o casal hoje em dia não é fácil, né? É, verdade. Mas a gente está na presença de Deus, então é isso, quando erra, aprender a ficar calado, entendeu? Porque muitas vezes, eu no início, com o Dudu, antes de eu estar na presença de Deus, ele falava comigo, eu debatia, eu batia a boca com ele. Eu achava que eu vivia no meu passado, eu ia fazer também com ele. Mas não é assim, quando o homem fala, a mulher tem que ficar quieta. Ou se eu falar, é a hora dele ficar quieto. Claro. Entendeu? Porque é isso, depois a gente vai ver quem errou. Isso. Então, ser artista, não vou nem falar sabedoria, ser artista no casamento. Vou falar, sabe por que mais essa mulher começou a ir pra igreja, Gil? Porque você imagina um moreno desse, cara, indo pra igreja sozinho, sem mulher. As irmãs iam cair matando, Gil. Ela falou, eu tenho que ir esse homem pra igreja, porque senão eu vou perder. Senão eu vou perder esse homem pra alguma irmã lá, entendeu? Aí ela foi pra igreja e conheceu Jesus, cara. Glória a Deus. Como veio a ideia em participar dos Casados para Sempre? Como que foi essa ideia de vocês estarem juntos aí? Olha, pra falar a verdade, nós recebemos convites do Casados para Sempre de uma amiga nossa chamada Nayara. E ela veio nos convidar para o Casados para Sempre da seguinte maneira. Dudu, nós estamos fazendo um curso de casado que é maravilhoso. Que dá o dia de você fazer o curso, o seu pneu fura, as coisas dão errado. Falei, cara, você tá ficando louca? Pra que eu vou participar de um negócio desse? Aonde no dia de eu fazer um negócio tudo dá errado? Eu prefiro nem fazer, né? E naquela brincadeira, que a gente sempre foi muito brincalhão, a gente viu uma importância muito grande, né? Porque a gente era recém-convertido. E, gente, a gente sabe, o casamento sem Cristo é um, casamento com Cristo é outro. Cristo, ele traz uma sabedoria muito profunda para dentro dos nossos relacionamentos. E a gente decidiu fazer, né, Fernanda? Mas a Fernanda queria muito mais do que eu também, né, Fernanda? E foi maravilhoso, a gente teve... Exatamente, ia falar agora. A gente teve a sorte de ser abençoado, né? Por quem ministrou o Casados para Sempre para nós foi a Jandir e o Geraldinho. Se eles estiverem assistindo, ó, beijo de crente no coração de vocês. Vocês foram bênçãos na nossa vida. Vocês moram no nosso coração. Foi uma turma maravilhosa. O Gil sabe disso, né? Todo mundo sabe que estava lá na turma. Eu corro. Foi com o Gil, exatamente. Todo mundo sabe que eu fui fazer aula da intimidade no último dia. Eu falei com ninguém. Se eu fosse fazer essa aula, eles iam cortar coisa do meu playground. E foi totalmente ao contrário. Só acrescentou, né? Tanto na nossa vida moral, na nossa vida amorosa, como na nossa vida sexual. Foi maravilhoso o curso, né? E eu era muito brincalhão e eu falava que eu ia fazer o curso de intimidade nunca. A aula da intimidade eu queria pular de qualquer jeito. Tentei comprar o Geraldinho com torresmo, com pão, um monte de coisa, mas não teve jeito não. Mas foi o curso todo abençoado, super indico, né? Para quem aí é casado, faça, né? O Casados para Sempre, o curso Bem Casado. Vocês serão muito edificados. E foi através dos Casados para Sempre que eu conheci esse casal abençoado. Eu e minha esposa conhecemos esse casal abençoado e temos essa amizade duradoura até hoje. Graças a Deus. Foi lá que nós nos conhecemos lá, esse casal abençoado aí. Amém. É um prazer ter vocês conosco mais uma vez aí. Amém. Estamos chegando já quase ao final da nossa entrevista aqui. Umas outras perguntinhas básicas, rápidas aqui. Agora, o que chamou a sua atenção? O que chamou a atenção de você entrar no motoclube? Águia de Cristo. Como é que veio isso? Como é que foi essa descoberta aí? Gil, quem não me conhece pode achar que eu gosto de moto. Mas quem me conhece tem a certeza que eu sou muito apaixonado por moto. E motociclismo para mim é maravilhoso. Eu amo motociclismo. E o que mais me chamou a atenção para entrar no motoclube Águias de Cristo, eu lembro direitinho, Festa do Milho, não me recordo o ano, mas ia ter um show gospel e o pessoal dos Águias de Cristo montou um comboio, né? O pessoal veio junto ali, foi Friburgo, Itaocara, as sedes, né? Friburgo, Itaocara, São João del Rei, Juiz de Fora, Piraúba, Leopoldina e mais uns outros núcleos e sedes do motoclube. Então veio uma quantidade bem grande. Se eu não me engano, era show do PG, né?
E nesse dia eu ia servir, né, lá na festa do milho, mas eu não pude. E o que aconteceu? Era 1h pouca da manhã, eu estava deitado dentro de casa, meu celular tocou. O pastor Cleivson, que hoje é pastor lá em Volta Grande, me ligou e falou assim: Dudu, você tem que vir aqui na festa agora. Você tem que ver. Tem uns caras aqui de moto, aqui de motoclube, eles são tudo cristão. Cara, eles entraram dentro do bar do Barbudo, cara. Você tem que ver eles falando com o pessoal que tava bebendo, cara. Não incomodou ninguém, falou: não vem atrapalhar a cerveja de vocês. Vocês podem continuar bebendo. Eu só vim falar de um amor que se expande dentro do meu coração. Eu quero compartilhar com vocês. Eu posso ter essa oportunidade. E o Barbudo foi lá, abaixou o som. Falecido Barbudo foi lá, abaixou o som. E ele falou do amor de Deus para todo mundo. O pessoal pediu, o pessoal que estava bebendo pediu oração a eles. E eles oraram, e eles entregaram um panfleto. E eu não conheci eles naqueles dias, mas esse testemunho mexeu muito comigo. Porque alguém que é apaixonado por motociclismo, que ama viajar de moto, sempre busca um propósito para o qual ele quer viajar. Então, na mesma hora que eu escutei isso, eu falei: cara, pega o telefone desses caras que eu quero conhecer eles. E passou 2 semanas depois, a gente entrou em contato com eles, e eu convidei eles para poder estar aqui, e eles vieram, a gente fez um churrasco. A Fernanda muito apreensiva, porque a gente já tinha sido convidado para vários outros motoclubes seculares, não era o motoclube cristão. Eu não sei. E quando a gente chegou para conhecer eles chegaram aí, as esposas, né, dos irmãos motociclistas, elas chegaram abraçando a Fernanda, conhecendo os nossos filhos, trocando contato, eles muito receptivos, muito abertos. Então eu vi ali homens e mulheres de Deus que não só queriam desfrutar de uma paixão por motociclismo, né? Aquilo era uma paixão que ardia no coração deles, mas o que mais ardia era a oportunidade de levar a palavra de Deus aonde muito lugar onde você não consegue chegar com um paletó e com a Bíblia, você consegue chegar com um colete de motoclube e entregar uma palavra. E assim, comecei a caminhar com eles, viajar com eles, e nós vimos vários testemunhos durante a viagem de como Deus usava eles em viagem. E aquilo mexeu muito comigo. E dali em diante não teve mais volta, né? Através do testemunho de vida deles, nós fomos muitos edificados. Como nós temos amigos motociclistas dos Águias de Cristo e até de motoclubes seculares, né? Brasília, São Paulo, e enfim, eu não vou nem falar aqui as sedes não, né? Para não esquecer de ninguém, que são muitas mesmo, e realmente a gente ganhou uma segunda família, né? Uma família maravilhosa que se importa com a gente, né, Fernanda? Muito abençoada. Viajar e dormir, é o mais perigoso. Isso. A minha mochilinha, ela é a seguinte: ela monta na moto e dorme. Só acorda no destino. Se nós estiver aqui daqui para São Paulo, quando chega em Sapucaí, ela já está dormindo, em cima da moto. Olha só. E o maior problema é o seguinte, que depois que ela começou a conversar com as esposas dos motociclistas, elas falavam também que elas também dormem na moto. Olha só. E agora ela acha normal, desde então ela acha normal. Então eu vou ter que dar um jeitinho de amarrar ela comigo ali, passar um cinto para ela não cair, mas é bênção, é bênção. Que bênção, que bênção. Quais são os projetos futuros que vocês têm assim em mente agora? Então, projetos e sonhos a gente tem bastante, né? Por exemplo, eu quero acordar e ter 3 motos na minha garagem, né? Um carrão, mas sabe, projeto que a gente tem para o futuro, Gil, sem hipocrisia nenhuma. A gente ora no mesmo propósito. Nosso projeto é viver a vontade de Deus. Então, assim, a gente entregou a nossa vida na mão de Deus. A gente anda pela palavra de Deus. E a gente entregou totalmente esse governo da nossa vida nas mãos de Deus. Então, assim, é claro, a gente anda com Deus, a gente ora, a gente sempre está esperando o melhor, porque a gente sabe que Deus tem o melhor para a nossa vida. Mas o nosso futuro a gente entregou na mão de Deus. Amém. Entendeu? Nosso maior sonho é ver os nossos filhos formados, né, na presença do Senhor, em nome de Jesus, que Deus está preparando, né, uns varão para casar com as minhas filhas, abençoadas. A gente ora por isso, esses são os nossos sonhos. Amém. Né? O nosso filho, a gente ora também
pela namorada dele, por um futuro casamento abençoado. Essas coisas importam muito pra gente, porque a gente aprendeu durante essa caminhada que prosperidade não é sobre aquilo que a gente carrega no bolso, né? Aquilo que a gente consegue comprar, aquilo que a gente conquista. Prosperidade é tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar é o que Cristo tem para te oferecer. Existe uma inversão de valores muito grande sobre isso. E a gente entendeu que tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar é muito melhor do que o que o dinheiro pode te dar. Então a gente entregou esse governo, nossos planos, está tudo na mão do Senhor, mas nosso maior projeto é ter a nossa família incluída no reino do Senhor, sem sombra de dúvida nenhuma. Que benção, que benção. E quem teve a ideia de abrir esse restaurante abençoado aí? Como é que veio essa ideia? Vamos lá? Essa mulher abençoada, nós participamos de um congresso... Vai ficar vermelho daqui a pouco. Vai ficar vermelho daqui a pouco. Nós participamos de um congresso de liderança dentro do motoclube. Né? E nós saímos daqui, fomos para um hotel e chegamos lá, eram vários casais de presidentes e vice-presidentes. E ali, um pastor muito abençoado, Paulo Martins, abração Paulo Martins, né? Como é que chama a esposa dele? Evânia, né? Ministraram muito sobre a nossa vida, né? Sobre liderança e sobre o casal andar junto, na mesma visão, né? E ali um dia, naquele dia, botou ali para você ali qual as coisas que você queria, um projeto que vocês queriam para frente. E ela teve a brilhante ideia de colocar o quê? Trabalhar com meu marido. Ela não sabia a furada que ela estava entrando. Eu não sabia que seria restaurante. Nossa. Exatamente. E a gente sempre tive açougue, né? E a gente trabalhava coisa, e ela sempre trabalhou longe de mim. Mas o sonho dela, acredita em vocês, era trabalhar comigo. Olha só, hein? Né? E apareceu essa oportunidade. Apareceu a oportunidade, e assim, um irmão motociclista do nosso motoclube falou assim: olha, eu fechei um restaurante, eu tenho mesa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Vocês querem comprar? Você já ouviu falar que vocês tinham vontade de montar um negócio? Eu preciso montar um restaurante. Eu falei, caramba, cara, é mesmo, né? Ela, na hora que ela escutou isso, nossa, que legal, vamos. E, claro, Deus foi abrindo as portas pra gente, abriu, mas abriu mesmo. Nós damos glória a Deus por Ele ter abrido mais uma porta, né? Para trazer uma renda para dentro da nossa família. E Deus abençoou. Mas restaurante saiu dela, né? A loucura de peitar tudo e vão abrir um restaurante saiu de mim. E eu acho muito engraçado porque quando a gente inaugurou, a gente não estava acostumado a mexer com isso, né? Ela olhava para mim espantada, os clientes fazendo fila, aquela loucura, gente esperando lá fora, e ela sem saber o que fazer, e eu também. Ela olhava para mim, ela quase começou a chorar, entrar em pânico. Olha. Foi ou não foi, Fernanda? Aí eu só olhei para ela assim, chora não, minha filha, não era o seu sonho. E ali Deus foi trazendo a gente, né, e adaptando a gente, ensinando, e foi bênção, está sendo bênção na nossa vida, né, meu bem? A gente começou à noite, mas agora a gente só está de dia, com um restaurante. Está sendo bênção. Deus é fiel. Benção. Tudo o que falta em Anem Paraíba para as igrejas sejam mais prósperas. O que falta para as igrejas serem mais unidas em Anem Paraíba, na sua opinião? Gil, é algo assim complicado de se falar assim. Eu não gosto nem de entrar nesse mérito, porque sobre prosperidade, né? Cara, as igrejas de Anem Paraíba, elas são bênçãos, né? Nós temos aí os conselhos dos pastores, né? E que também é bênção. Nós sabemos, cara, que os pastores passam por muita dificuldade. E fica, assim, difícil querer exigir mais alguma coisa das igrejas. Mas eu sempre aconselho, né? Eu vou falar nem aconselho, quem sou eu para aconselhar? Mas uma coisa assim que eu sempre destaco muito, né, sobre a igreja.
a igreja, para ela não passar por desafios maiores do que ela deveria passar, é só ela focar na palavra. Porque a palavra liberta, a palavra salva, a palavra transforma. Então, qualquer dificuldade que uma igreja esteja passando, a solução para qualquer problema é a palavra de Deus. Essa é uma igreja cristocêntrica. Isso, sem sombra de dúvida, cura qualquer igreja, traz união para qualquer igreja, traz união para qualquer cidade. A prosperidade, ela está ligada no reino de Deus. Então, assim, sobre qualquer desafio que qualquer pastor ou qualquer igreja estiver passando, eu sempre vou falar, né? A igreja ser cristocêntrica. Cristo, ele salva, Cristo, ele liberta, Cristo, ele cura. Todas as nossas imperfeições, todos os nossos desafios, eles são vencidos através da palavra. E a palavra é o verbo que se fez carne, é Jesus. Então, eu acho que a igreja que passa assim, por dificuldade, por falta de prosperidade, ela precisa se conectar ou se ligar ainda mais na palavra. E, gente, nós temos muitas igrejas dentro de Além Paraíba, e glória a Deus por isso. E a minha oração é que toda a igreja ela consiga manifestar o reino de Deus no bairro que ela está inserida, né, na cidade que ela está inserida. É esse o propósito da igreja, servir a comunidade. Seja não só com a palavra, mas seja também com um testemunho de vida, seja através de ação social. A igreja cristocêntrica, ela é isso. Que benção, que benção. Os irmãos têm algum agradecimento a fazer, agradecer alguém? Nossa, Gil, agora você me apertou, irmão. É muita gente, né? Mas, como é que é agradecer, meu bem? Eu prefiro citar o nome, mas primeiramente é Deus, né? Porque Ele coloca pessoas maravilhosas em nossas vidas, ajudando, abençoando, entendeu? Só que, além do meu sogro, da minha sogra, que sempre nos apoiou, a minha mãe tem sido uma bênção na nossa vida. Que bênção. Porque ela nem precisava estar aqui me ajudando, e ela veio também, ela tem um barzinho lá no estado do Rio, na Taquara. Que bênção. Está aqui nos ajudando, entendeu? Deus, ele... Então, eu quero agradecer muito a Deus por ter colocado ela também. Claro que tem outras pessoas. Sogra, gente, sogra. Qual o nome? Quem tem sogra, né? Sua mãe da sogra, como é o O nome? nome dela é Sirlene, mas todo mundo chama ela de Lene, tia Lene. A Helene aí, ó. Aí, ó, agradecimento a você. Eu sou uma pessoa muito grata por tudo, mas eu queria hoje estar só citando assim, o nome dela por ela estar nos ajudando. Né? Meu sogro, minha sogra, as pessoas mais próximas das nossas vidas, né? Amigos, eu não vou citar nomes porque a gente tem muitos. Muitos. Ô Gil, eu costumo falar, sabe por que Pedro negou Jesus? Porque ele curou a sogra. Mas brincadeira à parte, minha sogra, ó, um beijão, você mora no meu coração. Uma benção. A gente, antes também de inaugurar, o meu irmão, o tempo todo ajudando a gente, né? Minha cunhada. Que benção. Só agradecer. Que benção. Gente, eu quero agradecer a Deus por todas as pessoas que Ele tem colocado na nossa vida. E quem estiver assistindo, está no nosso meio, participe da nossa vida, vai se sentir grato. Eu tenho que agradecer muito a Deus, porque Ele tem colocado na nossa vida as pessoas maravilhosas, pastores maravilhosos, né? Pessoas que têm nos ajudado a nos discipular, ajudados a nos impulsionar. Então eu tenho só a agradecer a Deus por todas essas pessoas que participam ou já participaram da nossa vida, e sempre Ele envia pessoas para nos abençoar. Que benção. Interessante, tem um ditado que fala, né? Família unida jamais será vencida. Verdade. Então a família de vocês sendo unida, ninguém vai poder vencer. Ainda mais com Jesus na frente aí, que é mais impossível ainda. É vencer ou vencer. Que benção. Quais são as redes sociais que as pessoas podem seguir vocês aí? Tudo bem? Tem o nosso privado, né, e tem do restaurante. Nós só temos Instagram e WhatsApp. Tanto o WhatsApp privado e o WhatsApp do restaurante. E qual o nome que é Fogão, mais ou menos, sabe? Revaia, Restaurante Revaia. E tanto o WhatsApp também. Depois, se puder, no final, deixar o número aí. Isso. Nós vamos deixar o número aqui no Instagram. Isso. Está
Isso, vamos colocar também no mundo do restaurante para você poder ligar também. Sabe também que nosso Instagram é dentro. Nosso Instagram é dentro. E o nome do restaurante também. Que benção, que benção. Antes de encerrar a live aqui, agradecer o carinho desse casal abençoado aí. Tem alguma mensagem para trazer, Dudu? Já que você pregou mais quase pregação aqui já, mas meu Deus. uma mensagem, só uma reflexão das pessoas aí. Vamos lá. Uma mensagem para deixar para quem estiver assistindo. Meu irmão, minha irmã, preste muita atenção. Ser crente, ser cristão, embora pareça que você vive uma vida de privações, é totalmente ao contrário disso. Eu posso afirmar para vocês que quando eu encontrei Jesus, eu fui liberto. Como assim? Eu me sinto uma pessoa livre, eu me sinto uma pessoa alegre. Gente, a única coisa que Cristo pode fazer na sua vida é trazer paz, alegria. A própria palavra fala em João 8,32 que se você conhecer a verdade, ela verdadeiramente vai te libertar. Amém. Hoje eu falo para vocês, eu tenho uma mulher bonita, braba, mas amo ela demais da conta, que Jesus me deu. Tenho filhas maravilhosas, né? Foi Jesus, claro que não eu escolhi a minha esposa, mas através de Jesus nós tivemos as nossas vidas edificadas. Nós somos perfeitos? Jamais, queridão, jamais nós vamos ser perfeitos. Não é sobre ser perfeito, mas é sobre reconhecer Jesus nos seus caminhos, reconhecer erros, voltar atrás. A palavra de Deus, ela traz instrução para a sua vida. Se tem um versículo que me marca muito, é 1 Coríntios. Se eu não me engano, quer ver? Se eu não me engano, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, vai falar: ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Sabe, tudo que nós vivemos aqui é momentâneo. É claro que nós precisamos de tudo que nós temos aqui, de se alimentar. Se você puder, meu irmão, ter o melhor carro, tenha. Se você puder ter a melhor casa, tenha. Mas tenha em mente que tudo aqui é passageiro. Tenha em mente que para você ser bem-sucedido aqui, não é sobre você conquistar muitas coisas aqui. Isso é muito bom. Mas é sobre conquistar a confiança em Cristo. Porque aqueles que estão em Cristo, nem a morte pode vencer. Nada é capaz de vencer. Nada pode te separar do amor de Cristo. E sobre o que Ele mais tem para te oferecer, é que em Filipenses 4, versículo 7, vai falar que a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e o pensamento em Cristo. Não que você, depois que conhecer Cristo, vai parar de ter problema, vai parar de muralhas se levantar na sua vida, vai parar de ter dificuldade. Não, queridão. Mas é sobre você ter Jesus e a todo momento você ter paz. É você ter a paz que excede todo entendimento e a orientação de Cristo. Eu quero te deixar essa palavra, queridão. Verdadeiramente, seja livre. Livre. Eu costumo falar, Gil, que a maioria das pessoas, elas não vão ser ceifadas porque elas são pecadoras. Não. As pessoas não vão para o inferno porque elas são pecadoras. Elas estão nesse momento por rejeitar o perdão de Cristo, por rejeitar o perdão de Deus. Conheça Jesus. Conheça a palavra de Deus. E você vai entender como a paz que excede todo entendimento habitará no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida amorosa, seja onde você colocar as suas mãos, você vai ter a paz que excede todo entendimento. Amém. Que benção. Eu vou fazer uma oração final, Dudu, para encerrar com chave de ouro, por favor. Amém. Orar então, né? Amém. Quero agradecer o irmão Milton, Gil,
Gente, na hora que ele me pediu para mim fazer essa entrevista aqui, eu falei, nossa, quem é o Dudu, né? Muito simples, né? Assim, um homem muito sedento por Deus, né? E agradecer vocês. Olha só, meu Deus, cara, olha, fomos abençoados demais. Agradecer você aí, tá bom? Que está assistindo. E o que a gente pode deixar para vocês aí é essa oração para estar abençoando a vida de vocês e a vida do Milton, do Gil, que Deus continue abençoando vocês nesse trabalho lindo, nesse propósito. O Rei me chamou. E antes, Lindo nome, né? antes do orar, quero dizer que essa entrevista foi direção do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo que impulsionou a entrevistar vocês. Amém. Então, todos os nossos entrevistados aqui, é o Espírito Santo que nos pede para fazer. Né? Ele que nos coloca. Então, por isso, o Dudu e a Fernanda estão aqui. Glória a Deus. Vamos orar então? Amém. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento, Pai, aonde, Pai, nós podemos, Pai, abrir o nosso coração, falar um pouco de nós, mas ainda assim, Amém. falar sobre tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, como o Senhor nos encontrou e como o Senhor tem nos levado, Pai, através da sua palavra e através da sua vontade. Pai, não nos colocamos como pessoas perfeitas, mas pessoas, Pai, justificadas pelo Teu santo nome. Nós agradecemos, Pai, a todos aqueles, Pai, que estão assistindo. Pai, que o Senhor possa abençoar cada um telespectador, Pai, que vai estar assistindo esse vídeo, Pai. Que ele possa servir como canal de bênção, edificar, Pai, essa vida. E, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor desperte, não só em Além Paraíba, mas em toda a nossa nação, um desejo, uma fome, Pai, uma sede por Te conhecer, Pai. Que os corações, Pai, sejam abertos para o Teu Espírito Santo, Pai. Que os corações, Pai, possam estar abertos para o Espírito Santo entrar, Pai, e pairar sobre os corações e direcionar esses corações até a Tua palavra. Pai, nós agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Tem ajudado, Pai, todos aqueles que têm assistido e tem ajudado também o Gil. Pai, enfim, Pai, nós te agradecemos por tudo, pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. E amém. Amém, Senhor. Dudu, obrigado, querido, pelo É carinho. isso, meu irmão. Fernanda, obrigado, querida. Deus abençoe. Desculpa aí qualquer coisa. Não, tá na benção, agradecer o carinho. Não. É bom o pessoal ver que você tem família também. Agradecer o carinho de todos. Amém. Deus te abençoe. Você possa comentar embaixo o que você achou dessa entrevista com o Dudu e da Fernanda. Se inscreva no nosso canal, dá o seu like aí, né? Que Deus vai te abençoar. Até o nosso próximo entrevistado, nossa próxima entrevistada. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite.